Toda perversão nasce de um berço frio. Antes de qualquer crime, antes da carne dilacerada, antes do sangue coagulado em porcelana barata, existe uma infância. E na infância de Issei Sagawa não havia brinquedos, nem risos. Havia silêncio. Um silêncio denso como uma sepultura mal fechada. Nascido em 1949 em Kobe, no Japão, Issei veio ao mundo de forma prematura, tão frágil que cabia na palma de uma mão, pequeno demais, doente demais. Sua chegada foi uma ameaça à vida, um lembrete de que o nascimento é, antes de tudo, uma queda abrupta no campo do real. Como diria Lacan, um grito mudo no vazio da existência. A infância de Issei foi marcada por internações, cuidados médicos excessivos, isolamento social. Enquanto outras crianças corriam, ele observava. Enquanto outras se sujavam na lama da experiência, ele permanecia trancado, intocado, enclausurado num corpo que parecia não lhe pertencer. O corpo, aliás, foi desde sempre um estrangeiro para ele. Franzino, ossudo, quase etéreo. Nunca houve potência, nunca houve virilidade. Havia um corpo falha. Um corpo que não comia do mundo, mas era comido por ele. Issei cresceu sentindo-se um parasita. O outro, esse conceito tão central na psicanálise, lhe aparecia como um espelho invertido. Belo, grande, desejável. Ele, por outro lado, era o que sobrava da linguagem. O resto, o que não se encaixava. Enquanto seus colegas descobriam o erotismo em olhares e toques, ele descobria o desejo na imaginação da destruição. Com 6 anos, algo se rompeu, ou talvez apenas tenha emergido. Ele olhou para as pernas nuas de um colega de classe e desejou mordê-las. Não com afeto, mas com fome. Ali, a pulsão escópica se contorceu. Não se tratava de olhar para gozar, mas de olhar para devorar. A sexualidade infantil, que Freud descreveu como difusa e exploratória, nele se condensou como uma obsessão carnívora. O outro era desejável apenas na medida em que podia ser consumido. O erotismo se confundiu com a digestão. O canibalismo, então, não nasceu como um ato, nasceu como uma linguagem secreta. Issei passava horas lendo contos de fadas onde monstros comiam crianças. Não se assustava, se identificava. O lobo era mais familiar que o príncipe. Aos poucos, a imaginação tomou conta. Sonhava em comer mulheres loiras, altas, ocidentais, o exato oposto de si mesmo. Não por fetiche, mas por impotência. Ele desejava aniquilar aquilo que representava sua própria exclusão. Não queria amar. Queria anular o que o humilhava com sua beleza. A família, rica e influente, jamais suspeitou da larva que se desenvolvia no silêncio. Tentavam moldá-lo como filho exemplar, como herdeiro discreto. Mas não havia herança para quem já se sentia natimorto. O pai, poderoso, nunca viu o que havia por trás dos olhos de Issei. Ninguém via. O desejo de destruição crescia como um tumor, invisível, porém faminto. Na adolescência, os devaneios se intensificaram. Issei começou a frequentar bibliotecas em busca de descrições anatômicas de corpos femininos. Não por curiosidade científica, mas para imaginar onde morder, onde cortar, por onde começar o ritual. Não havia culpa, não havia piedade. O outro não era uma pessoa. Era um pedaço de carne simbólica que precisava ser absorvido para que ele se sentisse real. Aqui já se delineia o contorno da pulsão de morte que Freud descreveu como a tendência da vida a retornar ao estado inorgânico. Em Issei, essa pulsão se manifestava como desejo de fusão. Ele só poderia existir ao anular a diferença entre ele e o outro. E isso só era possível através do consumo literal. O amor, para ele, era sinônimo de ingestão. Só se ama o que se devora. Só se conhece o outro quando ele deixa de ser outro e se torna parte de si. Ou seja, quando deixa de existir. A adolescência foi uma sucessão de exclusões. Não havia namoradas. Não havia amigos. Havia apenas fantasias cada vez mais detalhadas, cada vez mais ritualísticas. Ele sonhava com mulheres mortas, abertas como oferendas. Masturbava-se não diante de imagens de prazer,
mas diante de pinturas clássicas onde corpos jaziam nus, desprotegidos. A beleza feminina era para ele algo intolerável. Como o narciso invertido, não se apaixonava pelo reflexo, mas pelo que precisava ser destruído no reflexo para que sua existência fizesse sentido. Issei não queria sexo, queria silêncio. Queria o silêncio que só o corpo morto pode oferecer. O sexo era barulho, movimento, linguagem. O canibalismo, ao contrário, era silêncio, fusão, fim. Ele jamais tocou uma mulher com desejo de partilha. Toda sua sexualidade estava contaminada pela ideia de posse absoluta, de domínio. Freud falou da ambivalência do amor. O desejo e a destruição andam juntos. Mas em Issei, a destruição engoliu o desejo. Ao final da juventude, Issei já estava completamente tomado pela fantasia. Ela era sua única companhia, a única que não o rejeitava. Começou a escrever contos sobre homens que comiam mulheres, misturando erotismo e horror de forma cada vez mais refinada. Não eram obras literárias, eram ensaios mentais para o que viria. O desejo, em sua essência, é falta, mas em Issei, a falta era tão aguda que só poderia ser preenchida com o impossível, o fim da alteridade. E para isso, só havia um caminho banhado em sangue, um caminho sem retorno. Paris, a cidade dos amantes, a cidade das luzes, das catedrais, dos cafés onde Sartre e Beauvoir discutiram liberdade enquanto o mundo afundava em guerra e psicanálise. Paris, onde a beleza se pavoneia pelas ruas como uma mulher que sabe que é desejada e que não será tocada. Foi para lá que Issei Sagawa viajou em 1977, supostamente para estudar literatura comparada na Sorbonne. Mas o que ele realmente buscava não cabia nas bibliotecas nem nos textos de Dostoiévski ou Baudelaire. Ele buscava carne, não carne no sentido simbólico, mas carne literal, macia, viva, loura, com o passaporte na mão, financiado pelo dinheiro do pai, um industrial influente, uma sombra opressora no Japão pós-guerra, Issei desembarcou em Paris como quem entra numa orgia proibida. Era o espaço ideal para um voyeur com fome. Lá, entre esculturas e quadros renascentistas, entre cafés filosóficos e estudantes cosmopolitas, ele poderia observar o inatingível bem de perto, sem levantar suspeitas. Sua estatura reduzida e comportamento tímido faziam dele quase invisível. Um fantasma asiático entre franceses desinteressados. Era o disfarce perfeito, porque o predador mais perigoso é aquele que ninguém teme, o que se parece mais com uma criança do que com um homem. Instalado num pequeno apartamento no subúrbio parisiense, Sagawa cultivava suas obsessões com a meticulosidade de um monge psicótico. Livros sobre canibalismo indígena, vídeos pornôs com mutilações simuladas, diários detalhando métodos para preparar carne humana. A cultura, que deveria educar, era devorada por sua pulsão. Ele usava a literatura como um álibi para se aproximar de seus objetos de desejo. Lia Nietzsche, Kafka, Bataille, não para pensar, mas para justificar o inominável. Cada frase era uma nova desculpa para a monstruosidade que crescia dentro dele como um verme no útero da alma. Na universidade, Sagawa observava. Ele não participava. Era como um cadáver que caminha. As outras pessoas sorriam, se apaixonavam, riam de piadas internas. Ele não. Ele colecionava gestos, tons de voz, roupas e nomes. Cada mulher era uma possibilidade, um ensaio, um cardápio. Foi nesse cenário que René Hartevelt surgiu, uma jovem holandesa, inteligente, culta, gentil. Estudava literatura também. E era, para Sagawa, a epítome do insuportável, alta, loura, ocidental. Sua beleza era uma afronta, sua liberdade uma humilhação. Ela representava tudo o que ele não era, tudo o que jamais poderia ter. E quanto mais René o tratava com cordialidade, mais ele a odiava. Porque o gesto da amizade, quando vem do inatingível,
fere mais que a rejeição. Ela o visitava com frequência, conversavam sobre poesia, riam. Ele gravava sua voz, observava cada detalhe de seu corpo. Ela confiava nele. E esse era o maior dos pecados. René não sabia que estava sendo observada como uma presa. Para ela, ele era apenas um colega exótico, um pouco estranho, sim, mas inofensivo. Para Issei, ela era o cordeiro escolhido. O abismo que o separava do outro começava a transbordar, e o desejo já não se satisfazia mais com a fantasia. Masturbações não bastavam, imagens não saciavam. O corpo real era necessário, a carne verdadeira. Como diria Lacan, o desejo é o desejo do outro, mas em Issei, o desejo do outro só se realizava com sua destruição. Ele começou a planejar. Comprou uma câmera, uma faca de açougueiro, uma serra elétrica. Escreveu listas como um ritual profano. Estudou anatomia, viu filmes snuff falsos. Tudo era preparação. O apartamento, outrora silencioso, se tornou um santuário de morte em potência. A cidade ao seu redor permanecia viva, pulsante. Casais se beijavam nas margens do Sena. Artistas pintavam retratos de turistas. Intelectuais debatiam Marx em cafés esfumaçados. Mas naquele pequeno apartamento, a Paris das luzes se deformava. Era como se a cidade estivesse emoldurando o inferno com elegância. E então, o convite. René foi chamada por ele para gravar uma leitura de poesia alemã. Disse que precisava de sua ajuda num projeto literário. Ela aceitou. Claro que aceitou, porque o mal, quando se apresenta com cortesia, raramente é reconhecido. Enquanto ela caminhava até o apartamento, Issei preparava o quarto. Arrumava as almofadas, ajustava o microfone, colocava uma garrafa de vinho à mesa. O ritual precisava ser perfeito, porque o monstro, quando age, busca transcendência. Ele não quer apenas matar, ele quer transformar o ato em uma liturgia. Quando ela chegou, sorriu, tirou os sapatos, sentou-se, começou a ler. Sua voz era doce, fluía entre as palavras como se estivesse dançando. Mas para Issei era um canto fúnebre, um réquiem. E enquanto René recitava, ele foi até a gaveta, pegou o rifle calibre 22 e, sem hesitação, apontou para sua nuca. O momento que ele havia aguardado por toda a vida estava diante dele. O ápice da fantasia, o fim do abismo. Ele puxou o gatilho. O corpo caiu. A poesia cessou e Issei finalmente sorriu. O som do disparo ainda ecoava pelas paredes quando Issei Sagawa se aproximou do corpo de René Hartevelt. A poesia fora interrompida bruscamente, como uma fita queimada na metade de uma melodia clássica. Mas para ele, aquilo não era o fim. Era o começo, o verdadeiro prelúdio. A carne, até então promessa, tornava-se agora realidade. Quente, mole, silenciosa. Issei ajoelhou-se diante do cadáver como um sacerdote diante do altar. Não havia culpa em seus olhos, não havia dúvida. Apenas uma estranha serenidade. A fantasia, após décadas fermentando no inconsciente, finalmente se materializava. A morte de René não era para ele um assassinato. Era a abertura de um portal entre o desejo e o corpo. O abismo havia se consumado. Ele despiu René com delicadeza, como quem manuseia um véu sagrado. Cada pedaço de roupa removido era um triunfo sobre sua impotência. Issei, o invisível, o intocável, agora tinha em suas mãos o corpo de uma mulher ocidental, branca, bela. Era como se pudesse finalmente apagar a diferença ontológica entre ele e o mundo. Ali, diante dele, estava a mulher que o mundo lhe negou, e ela não podia mais rir, nem fugir, nem negar. Mas ele não parou aí. Issei tocou, lambeu, cheirou, masturbou-se sobre o cadáver, fotografou cada ângulo, encenou posições sexuais com aquele corpo sem vida, como se estivesse participando de um filme grotesco que apenas ele poderia dirigir. A sexualidade, que nele sempre estivera contaminada pela violência, agora se libertava de qualquer limite simbólico. Não havia mais resistência, não havia mais palavra. O outro estava mudo, e isso era o gozo supremo. Horas depois,
começou o ritual canibalístico propriamente dito. Pegou uma faca de cozinha, cortou partes do corpo com a precisão de um açougueiro sacrílego. Os seios, as nádegas, as coxas, partes que simbolicamente carregam o erotismo feminino, agora se convertiam em alimento. Ele as provou cruas, mastigava lentamente, como se estivesse em um restaurante fino. Outras partes cozinhava com especiarias, temperava, provava, engolia. Naquele momento, Issei não comia carne. Ele incorporava a alteridade. Cada mordida era uma tentativa desesperada de preencher o buraco ontológico que o habitava. A pulsão de morte, como descreveu Freud, é a tendência à repetição do inorgânico, o desejo de apagar o eu. Mas em Sagawa, ela se fundia à pulsão sexual, criando uma terceira via. O gozo perverso de tornar o outro um pedaço de si. Eis o verdadeiro canibalismo, não o ato bárbaro e exótico, mas a encarnação do desejo em sua forma mais crua. Ele não queria destruir René. Queria carregá-la dentro de si, aniquilá-la pela digestão, confundir identidade com metabolismo. Em sua confissão posterior, ele diria: queria absorver sua energia, sua beleza, sua essência, mas não havia essência a ser absorvida. Havia apenas órgãos, tecidos, músculos e gordura. A experiência do gozo, tão buscada, se tornava em pouco tempo um fardo. Após as primeiras refeições, Issei começou a sentir um cansaço profundo, quase espiritual. Um esvaziamento. A fantasia, uma vez realizada, revelava-se incompleta, inacabada. O corpo começou a apodrecer. O sangue coagulado tornava o quarto nauseante. Moscas surgiram. A carne, antes símbolo de desejo, agora tornava-se apenas cadáver. O real em estado puro. E como sempre acontece ao se realizar a fantasia, o sujeito depara-se com o insuportável, com o resto. Durante 3 dias ele continuou comendo, dormia ao lado do corpo esquartejado, fotografava cada etapa da decomposição, guardava pedaços na geladeira, mas o prazer, lentamente, se transformava em náusea. A digestão do outro não trazia completude, apenas repetição. Ele comia não porque desejava mais, mas porque não sabia o que fazer com o silêncio. No 4º dia, decidiu se livrar dos restos. Colocou partes do corpo em sacolas de viagem. Planejou jogá-las no lago do Bosque de Boulogne, como se aquilo pudesse apagar a realidade do ato. Pegou um táxi, carregou as malas ensanguentadas com naturalidade. Era tarde da noite. A cidade dormia, indiferente ao crime hediondo que passava pelas ruas em rodas de borracha. Mas o plano era, como tudo em sua vida, mal executado. Ao tentar depositar as malas no lago, foi visto por um transeunte que achou a situação suspeita. A polícia foi chamada. Quando abriram as malas, encontraram pedaços de René, desmembrada, consumida, reduzida a objeto. Issei foi preso ali mesmo, sem resistência. No interrogatório, confessou tudo com frieza clínica. Contou cada detalhe. Falou sobre o sabor da carne, sobre a maciez da gordura, sobre como ela parecia doce. A polícia, horrorizada, tentava entender, mas não havia explicação possível dentro da moral. O que Issei fizera ultrapassava o crime. Era uma revelação sobre o que existe de mais primitivo no ser humano. Não havia ódio, não havia sadismo gratuito. Havia apenas uma tentativa desesperada de existir, de preencher o vazio. Após a prisão, Issei passou por avaliações psiquiátricas. Foi considerado psicótico, incapaz de discernir o certo do errado. Foi internado em um hospital francês, mas seu pai, poderoso e influente, agiu rapidamente. Conseguiu que o filho fosse extraditado para o Japão, e lá os documentos do processo nunca foram transferidos oficialmente. Resultado: Issei foi considerado inapto a ser julgado e libertado. O assassino, o canibal, o devorador do outro, caminhava livre.
A justiça falhou, não no sentido jurídico, técnico, mas no simbólico, aquele que sustenta o tecido invisível da civilização. Quando Issei Sagawa foi libertado após pouco mais de um ano internado em um hospital psiquiátrico em Paris, não houve comoção internacional, houve silêncio. Um silêncio abismal, pesado, como se o mundo não soubesse como reagir ao fato de que um homem que assassinou, estuprou e devorou uma mulher estava livre, caminhando pelas ruas de Tóquio como um espectro sorridente. Ele fora declarado mentalmente incapaz de responder por seus atos na França. E o Japão, ao recebê-lo de volta, nunca recebeu formalmente os documentos do caso. Assim, a justiça japonesa não pôde, ou não quis, julgá-lo. Em 1986, Issei saiu do hospital em Tóquio e tornou-se o que jamais deveria existir, um canibal celebridade. Sim, o assassino virou ícone. Editoras o procuraram para escrever livros, e ele escreveu vários. O primeiro, In the Fog, relatava com detalhes gráficos o assassinato de René. O livro vendeu milhares de cópias no Japão, tornou-se best-seller. Pessoas faziam filas para conseguir um autógrafo de um homem que havia consumido pedaços de uma mulher real. Ele foi convidado para talk shows, deu entrevistas, posou para revistas, até atuou em filmes pornográficos onde encenava fantasias de dominação, como se sua pulsão de morte fosse agora produto de entretenimento. Não era mais um assassino, era uma marca. A mídia japonesa, parte dela, ao menos, o transformou num fenômeno. Ele dava entrevistas rindo, relatava o sabor da carne de René como quem comenta um prato exótico num restaurante requintado. Dizia que a parte mais saborosa era a das nádegas. Falava da cor do sangue, da textura, do cheiro, como um sommelier de carne humana. O grotesco aqui tornava-se espetáculo. Mas por que o público consumia isso? A resposta talvez esteja no fascínio que o ser humano tem por aquilo que está à margem. O canibalismo, desde os primórdios, assombra e atrai. Ele representa o ponto máximo do tabu, o fim da alteridade, o colapso do social. E ver alguém que ultrapassou esse limite e ainda assim caminha entre nós, fala, sorri, é como olhar para o espelho e perceber o monstro atrás dos olhos. O horror de Issei era, em parte, o horror de nós mesmos. Lacan dizia que o real é aquilo que escapa à simbolização plena. O trauma bruto, cru, impossível de ser digerido. E foi exatamente isso que Issei representava. O real em carne viva. Um sujeito que anulou as barreiras simbólicas do convívio social e, ainda assim, foi reintegrado como ícone. Como se a sociedade, em sua estrutura perversa, tivesse um lugar reservado para o horror, desde que ele venda. Mas havia algo ainda mais perturbador, o olhar de Issei. Nas entrevistas, ele falava com doçura, com uma calma que desafiava qualquer expectativa. Sua voz era aguda, tímida, seu corpo frágil, parecia inofensivo. Mas era justamente essa aparência que causava calafrios, porque não havia ali o estereótipo do psicopata violento. Havia um homem comum, um homem que, teoricamente, poderia estar ao seu lado no metrô, na livraria, na fila do mercado. E isso expõe uma verdade terrível. O monstro não tem rosto definido. Ele pode ser pequeno, educado, gentil. O mal, como nos alertou Hannah Arendt, ao falar da banalidade do mal, pode se manifestar não como fúria, mas como indiferença, como frieza, como rotina. Enquanto isso, os pais de René Hartevelt viviam a condenação eterna da ausência. Sua filha não só fora assassinada e devorada, seu nome tornara-se parte de uma narrativa explorada para lucro e fascínio. A morte dela fora transformada em performance, ela em símbolo. Mas Issei era homem, vivo, livre, alvo de entrevistas, convites, debates e até convívio com intelectuais que viam nele um objeto de estudo. Mas estudar o quê? A pulsão de morte? A falha no sistema jurídico? Ou o modo como a sociedade consome o horror com a mesma naturalidade com que assiste a um filme de Tarantino? O corpo de René desapareceu. Suas partes se perderam, mas Issei
permaneceu. Um corpo que fala, um corpo que performa, um corpo que, tendo digerido o outro, agora se alimenta do olhar público. Porém, havia rachaduras nessa máscara. Apesar da fama temporária, Issei não encontrou a plenitude que buscava. Com o tempo, foi sendo marginalizado novamente. As oportunidades de entrevista rarearam. As editoras se afastaram. Os filmes cessaram. Ele, que fora alçado a um tipo de celebridade doentia, voltou ao ostracismo, um lugar mais próximo de sua verdade. Tentou viver com pequenos trabalhos. Escreveu críticas gastronômicas sob pseudônimo. Deu palestras em faculdades. Mas a fama não sustentava mais. E como um corpo que não digere, ele começou a apodrecer por dentro. A realidade o alcançava, lenta e cruel, como o retorno do recalcado. Nos últimos anos enfrentou problemas de saúde. Um derrame o deixou parcialmente paralisado. Passou a viver com o auxílio do irmão, frágil, doente, empobrecido, como se o gozo de sua vida tivesse sido uma explosão breve que, ao fim, lhe cobrasse o preço em sofrimento silencioso. Como se o corpo finalmente dissesse aquilo que a mente nunca quis ouvir. Você continua vazio, porque a verdade mais dura do canibalismo simbólico é que o outro, mesmo quando devorado, não nos preenche. O gozo extremo é uma porta sem volta, e atrás dela não há plenitude. Só restos. O que resta após o crime perfeito? O que sobra quando a fantasia mais íntima, mais sombria, mais inconfessável se realiza com perfeição cirúrgica? Para Issei Sagawa, a resposta foi clara. Resta o vazio. Mas não um vazio calmo, sereno, estático. Um vazio faminto. O tipo de ausência que mastiga por dentro, que não descansa, que exige, que repete. Freud, ao descrever a pulsão de morte, a contrapôs às pulsões de vida, aquelas que nos movem em direção à criação, à união, à construção. Mas a morte, em seu conceito mais radical, é uma força anterior à ética. Ela deseja dissolver, retornar ao inorgânico. Porém, em Sagawa, essa pulsão não se manifestava como suicídio ou desejo de desaparecer. Pelo contrário, era uma pulsão ativa, com sede de engolir, de consumir o outro até a última fibra. A morte nele era um instrumento do desejo, e o desejo, por sua vez, era um labirinto que não conduzia à saída, mas ao centro, um centro oco girando sobre si. Mesmo após o assassinato de René, mesmo após o banquete sacrificial, mesmo após a digestão do corpo, Issei continuava desejando. Ele próprio confessaria anos depois, em entrevistas e textos. Nunca deixou de sentir fome. A fantasia não morreu. Foi apenas deslocada. O corpo de René não resolveu seu trauma, apenas o encarnou. E como todo trauma que se manifesta através da repetição, ele voltava, voltava, voltava. Aqui, entramos no território do gozo, conceito lacaniano que escapa ao prazer comum. O gozo não é satisfação, é excesso, é aquilo que rompe a medida, que invade, que fere. É o prazer que arde, que destrói. O prazer que, ao invés de aliviar, consome. Issei vivia nesse espaço, entre o desejo que o movia e o gozo que o matava lentamente. Ele passou anos após o crime masturbando-se diante das fotografias do corpo de René, relendo seus próprios relatos, revendo mentalmente o momento do disparo, o sabor da carne, o silêncio absoluto da morte. Era como se tivesse congelado a fantasia e vivesse num eterno retorno. O crime não foi um ponto final, foi um ponto de ancoragem. E nesse ponto tudo girava. A repetição não é escolha, é destino. O neurótico repete. O perverso reinventa o cenário para reviver o mesmo gozo. Sagawa não matou de novo, mas continuou comendo o cadáver simbólico de René por décadas. Seu desejo não tinha objeto novo. Tinha um único objeto que se repetia em imagens diferentes, mas sempre retornava à primeira. Aquela carne. Aquela mulher. Ele mesmo disse, com a crueza de quem perdeu o medo da verdade: nunca deixei de pensar em comer uma mulher de novo, mas agora sei que nunca será como da primeira vez. O gozo, como todo vício, depende do ineditismo. A primeira vez é ritual.
As outras são espectros. A repetição, no caso de Issei, revela a falência do ato. O corpo digerido não o completou, apenas o contaminou, tornou-o refém de si mesmo. Um homem eternamente orbitando o mesmo instante de gozo. E quanto mais ele se afastava no tempo daquele ato, mais sentia que a vida se tornava insípida, insuportável, indigna de ser vivida. Essa é a tragédia do desejo perverso. Ele não liberta, ele aprisiona, como um círculo fechado, onde o sujeito gira, gira, gira e encontra sempre o mesmo, si mesmo vazio. A anatomia da repetição descrita na clínica freudiana mostra como o trauma é uma ferida aberta que o sujeito tenta compulsivamente reencenar, esperando que um dia a dor se transforme em sentido. Mas o trauma real, aquele que toca o osso, não cicatriza com repetição, apenas se aprofunda. Issei Sagawa tornou-se um cadáver vivo, um homem habitado por uma fome impossível, um vampiro que provou o sangue e descobriu que ele não sacia, apenas abre novas bocas dentro da alma, e ele tentou preencher isso de muitas formas. Escreveu, falou, se expôs, mas quanto mais se expunha, mais se esvaziava. O gozo perdeu a forma e tornou-se vergonha, não vergonha moral. Ele nunca demonstrou culpa moral, mas vergonha ontológica, o constrangimento de existir depois do inaceitável. Ele dizia que se odiava, que não se considerava humano, que desejava morrer. Mas jamais tentou suicídio, porque o desejo de morte nele era sempre projetado no outro. Ele queria ser destruído, mas não sabia como, porque sua identidade estava tão entrelaçada ao crime, ao desejo, ao ato, que morrer seria apagar não apenas a dor, mas também o único sentido de sua existência. E assim, ele seguiu, vivendo, respirando, devorado por dentro, carregando o corpo de René nas entranhas da memória, não como luto, mas como sintoma. Um homem que matou, comeu e descobriu que o inferno não era o castigo, era a ausência do castigo. Era viver, pois o verdadeiro horror não é morrer, é continuar vivo depois de comer a morte. O nome de Issei Sagawa tornou-se uma ferida aberta no corpo do Ocidente. Um nome que provoca repulsa imediata, mas que não se apaga. Ele é mencionado em listas de crimes hediondos, em vídeos de true crime, em artigos científicos, em fóruns de internet, em memes obscenos. Circula como um vírus, como um cadáver que se recusa a decompor. E, no entanto, a pergunta mais inquietante permanece silenciada. Por que não conseguimos parar de olhar para ele? A monstruosidade, quando nos fascina, nos denuncia, porque todo fascínio revela uma brecha, um ponto de identificação oculto. Lacan, em seus seminários sobre o olhar, dizia que o que nos inquieta na imagem do outro não é o que ele tem de diferente, mas o que ele revela de nós, aquilo que preferíamos não saber. Issei Sagawa é um espelho deformado, sim, mas ainda assim um espelho. Seu ato, em sua brutalidade absoluta, fala de uma verdade insuportável. O ser humano deseja consumir o outro, não necessariamente com os dentes, mas com os olhos, com a posse, com o controle, com a transformação do outro em objeto de gozo. Quantas vezes amamos alguém querendo absorvê-lo por inteiro? Quantas vezes o desejo é menos sobre partilha e mais sobre domínio? Quantas vezes confundimos amor com apropriação? O canibalismo de Issei é apenas o limite extremo de uma lógica cotidiana. A de querer o outro não como sujeito, mas como suplemento do nosso vazio. E é por isso que sua história continua circulando. Porque ele realizou aquilo que o superego contemporâneo grita em silêncio. Goze, vá até o fim, consuma sem culpa, transforme tudo em experiência. No entanto, ele pagou o preço, e sua punição não foi a prisão, mas a liberdade.
Sim, porque o verdadeiro castigo é tornar-se símbolo, tornar-se o que Lacan chamaria de objeto-a, o objeto causa de desejo do outro. Issei, ao mesmo tempo que desejava consumir, passou a ser consumido. O olhar do público o devorou. A imprensa o digeriu. Sua imagem foi mastigada por produtores de conteúdo, estudiosos, artistas, tarados, curiosos. Ele virou relato, virou imagem, virou mercadoria. E o mais insidioso é perceber que esse processo não é excepcional, ele é estrutural. Vivemos numa era de espetáculo do abjeto. Vemos cadáveres nas redes sociais, consumimos tragédias como entretenimento, clicamos em vídeos de guerra entre um café e outro. Issei Sagawa foi apenas um precursor acidental da lógica atual. A mercantilização da pulsão, o fetichismo da transgressão, a estetização do horror. O filósofo Georges Bataille já havia alertado. O erotismo está ligado ao sofrimento e à morte. Toda forma de prazer extremo convoca a destruição. Mas em nossa cultura, a destruição é consumida em doses seguras, higienizadas, editadas. Issei rompeu essa fronteira. Ele encarnou a literalidade da fantasia. E por isso nos perturba tanto. Há também o elemento racial, a tensão silenciosa entre o homem japonês e a mulher ocidental. Ele, pequeno, tímido, infantilizado pelo olhar europeu. Ela, loira, alta, culta, símbolo do ideal inatingível. Ao devorá-la, ele não só realizou sua fantasia pessoal, mas expôs uma ferida histórica. O desejo colonizado, o ódio moldado pela rejeição, a violência que nasce da comparação constante com o ideal branco ocidental. Freud já dizia que a civilização se constrói ao custo da repressão dos instintos. Mas quando essa repressão é absoluta, o retorno do recalcado vem como explosão, como monstro, como crime sem sentido. E então, o que fazemos? Em vez de encarar a estrutura, preferimos apontar o dedo, reduzimos o monstro a um erro individual, um caso isolado, uma aberração genética, porque é mais fácil acreditar que Issei não é humano do que admitir que ele é humano demais. Ao assistir documentários sobre ele, há sempre um momento em que o espectador prende a respiração. Um detalhe, uma frase, um gesto, algo profundamente perturbador, porque se parece com algo nosso. Uma insegurança, uma obsessão, um ódio camuflado. E então desviamos o olhar. Precisamos que ele seja o outro absoluto, o estranho, o louco, o demônio. Mas e se ele for apenas o exagero do que todos temos em algum grau? A necessidade de consumir, de preencher o vazio com o corpo do outro, de destruir para existir. Sagawa se tornou um espelho negro onde nossa cultura se reflete. O rosto que nos olha de volta com um sorriso tímido, os olhos miúdos e a boca ainda suja de sangue. Ele não se escondeu, ele se expôs, falou com naturalidade, e a resposta do mundo foi o escárnio, o riso nervoso, a exploração midiática, porque encará-lo é encarar a falência do pacto simbólico. René foi assassinada 2 vezes, a primeira por um tiro, a segunda pela indiferença. E Issei, ele não morreu, nem mesmo quando seu corpo envelheceu, adoeceu, paralisou. Ele continua na internet, nos livros, nas vozes sussurradas de curiosos. Ele é a cicatriz viva de uma sociedade que finge não saber o que é desejo, mas sabe e goza com isso. Depois do apetite, depois do gozo, depois da fama, depois da doença, o que permanece? Um corpo encurvado, uma voz trêmula, um homem abandonado num quarto sem nome, empurrando uma cadeira de rodas com a força dos dedos que um dia seguraram o rifle. Assim terminou Issei Sagawa. Não como um monstro cinematográfico, mas como um resto humano. Em seus últimos anos, não havia mais entrevistas, não havia convites. Não havia público. Aquele que por tanto tempo devorou o outro para tentar existir, agora era ignorado. Vivendo à margem de uma sociedade que o usou como espetáculo e depois descartou, Sagawa conheceu, enfim, a experiência que mais evitou:
o esquecimento. Freud dizia que aquilo que é recalcado retorna, mas o retorno do recalcado é sempre disfarçado. Nunca volta com o mesmo nome, nem com o mesmo rosto. E Issei, em sua condição final, era a própria imagem desse retorno perverso. Um homem que tentou desesperadamente não desaparecer, e desapareceu vivo, dependente do irmão, paralisado, pobre, carregando o fardo da lucidez. Sim, porque ele nunca perdeu a consciência, nunca deixou de lembrar o que fez, nunca se escondeu atrás de delírios. Sua monstruosidade não estava na loucura, mas na clareza. Ele sabia, lembrava e contava. Morreu em 2022, aos 73 anos, sem cerimônia, sem comoção. Um anúncio discreto nos jornais. O canibal japonês morre em Tóquio. Nenhuma justiça foi feita, nenhum corpo foi recuperado, nenhum símbolo foi reparado. Mas talvez, só talvez, o que nos reste como testemunho verdadeiro dessa história não seja o nome, nem o crime, nem os detalhes grotescos do ato. Talvez o que reste seja o silêncio. O mesmo silêncio que pairava no quarto após o disparo. O silêncio entre uma mastigação e outra. O silêncio que ecoa no vazio da psique humana, onde o desejo se transforma em dor e a dor em repetição. Porque a carne, uma vez consumida, não desaparece. Ela se transforma em culpa, em medo, em símbolo. E símbolos não morrem. Eles migram, e migram para dentro da linguagem, para dentro dos corpos, para dentro dos olhares que continuam desejando, mesmo sabendo que o desejo é uma maldição. É por isso que Issei Sagawa nos perturba mais do que qualquer outro assassino. Porque ele não matou por ódio, ele matou por amor. Um amor tão deformado, tão atravessado pela exclusão, pela vergonha, pela impotência, que só pôde se realizar como banquete. E amar, neste mundo sem vínculos reais, parece muitas vezes ser isso, engolir o outro até que ele não possa mais nos deixar. René Hartevelt, por sua vez, jamais teve voz. Ela é a ausência. A vítima total. Seu corpo foi apagado, seus desejos silenciados, seu nome engolido pela fama do seu algoz. E é por isso que hoje, ao contarmos essa história, não devemos fazê-lo por fascínio, mas por responsabilidade. Porque o verdadeiro horror não está no ato em si, está no fato de que todos nós, em graus variados, reconhecemos algo de familiar nesse desespero por fusão, nesse desejo de possuir totalmente, nesse impulso de calar o outro com nossa presença. O canibalismo de Issei Sagawa não é uma anomalia, é a metáfora brutal de uma civilização que transforma o outro em recurso, em corpo, em consumo. E se não formos capazes de escutar o silêncio entre seus atos, esse silêncio que denuncia mais do que qualquer palavra, continuaremos devorando uns aos outros, com palavras, com gestos, com descuidos, até que tudo o que reste de nós sejam restos humanos. Hoje, olhamos para a história de Issei Sagawa como se atravessássemos um espelho rachado. Vimos o nascimento do desejo como ferida, o crime como ritual, o gozo como prisão e o corpo como palco do abjeto. Entendemos que o horror não mora longe, ele se esconde no coração da linguagem, da cultura e do próprio amor. Se este mergulho no mais íntimo da pulsão de morte te atravessou, curta este vídeo, compartilhe com quem tem coragem de olhar para o abismo, inscreva-se no canal Psicanálise das Trevas e ative o sininho, porque aqui, no silêncio entre palavras, o inconsciente nunca para de gritar. Até o próximo mergulho, até o próximo corte, até que reste nada.